Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 Vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Em cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação do Brasil e do mundo, com foco na saúde. Discutimos diferentes temas, como inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e novidades do setor. Hoje teremos um episódio muito especial sobre um tema crucial para o desenvolvimento do setor de saúde. Investindo na saúde do Brasil, negócios que transformam. E eu tenho o prazer de receber aqui a Nádia Ermelim e a Gabriela Salles, que são sócias da Agir Ventures, uma das gestoras de investimentos mais influentes do mercado de saúde. Nós vamos conversar sobre as fases de aportes em um negócio e o impacto desses investimentos na saúde brasileira e mundial. Também entenderemos o que faz uma empresa de saúde ser mais atraente para investidores, os principais desafios e oportunidades do setor e como os investimentos de impacto estão transformando comunidades e regiões. Além disso, a Nádia e a Gabi vão compartilhar suas experiências pessoais e profissionais, oferecendo insights valiosos sobre o futuro da saúde e do empreendedorismo no Brasil. Nádia e Gabi, estou muito feliz de receber vocês duas aqui hoje. Muito obrigado, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante. Obrigada, Gustavo. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada, Gustavo, pelo convite. A gente já estava namorando esse encontro há um tempo, que bom que deu certo. Pois é, foi bom que a gente se encontrou aqui em São Paulo, entre idas e vindas de vocês, do Rio para cá, numa vida sempre super agitada e à frente, né, como eu estava dizendo, de uma das principais gestoras de saúde aqui do Brasil e exemplo também para gestoras mundo afora. Então eu vou querer primeiro conhecer um pouco mais da trajetória de vocês duas. Vou começar pela Nádia, depois a Gabi conta um pouco também como é que foi essa trajetória e como vocês chegaram até a Agir Ventures de hoje. Gustavo, obrigada. Sempre bom a gente começar uma conversa sabendo de onde a gente veio, né? Tem um grande amigo que ele fala, o negócio não é olhar para frente, é olhar de onde a gente veio e apreciar muito essa jornada. Eu aprecio muito a minha jornada. Eu sou engenheira química de formação. E eu brinco que ninguém nasce para ser engenheiro químico, né? Às vezes você nasce para ser médico, para ser advogado, engenheiro talvez, mas engenheiro químico é um bicho meio diferente. E aí eu fui trabalhar com inovação. Então, acho que o meu estar hoje fazendo investimento em equity, né, fazendo venture capital, me lembra essa raiz lá da Nádia com 20 e poucos anos, que continua sendo uma entusiasta aí de inovação. Trabalhei por executiva, quase 15 anos aí na indústria química, né, em várias passagens, em vários cargos. E aí, em 2016... eu acho que o meu momento de mundo corporativo ali já tinha aprendido bastante coisa. Fui estudar fora. Quando eu voltei, nesse curso que eu fui fazer fora, eu lembro que tinha uma piada. Quem faz o curso ou pede demissão, ou troca de marido, ou muda de cidade. Eu fiz quase tudo ao mesmo tempo. Então foi bem provocante, bem provocador. Fui empreender. E aí acho que essa jornada empreendedora, empreendi não em saúde, empreendi no varejo. Acho que traz muito de uma cultura que a gente vai falar um pouco mais aqui no podcast, de um fundo muito pro-founder. Assim, a gente olha o founder realmente muito mais que o sócio, né? A gente está nessa jornada. E aí essa dor de ter empreendido me ajuda muito nessa empatia com o founder. E aí depois disso, então empreendi, fiz uma jornada ali de 4, 5 anos empreendendo. E aí eu falei, poxa, como é que eu maximizo a minha atuação investindo em equity, né? Porque quando você empreende, você está com o seu negócio e só você, todo o risco está ali. E aí a maneira mais direta era virar uma locadora, né? E a gente vai contar depois um pouco a história do fundo, mas aí já começa a história da Agir Ventures. Eu tinha alguns investimentos anjo, tinha uma outra gestora que era um capital proprietário de um investidor que chamava Agir Capital. Ela foi a semente da Agir Ventures, né? A Agir Capital, ela era agnóstica, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também, não fazia só saúde, mas fazia saúde também. E ali, o bichinho da saúde que te mordeu na época de escolher a sua carreira aí como médico, me mordeu. E isso agora faz 5 anos. Mas interessante, né? Porque o bichinho da ciência sempre te acompanhou. Sempre, né? me acompanhou. Foi engenheira química, começa por ali, vem toda essa trilha que é muito interessante até chegar na saúde. E acho bem bacana, né? Você estava fazendo a comparação do meu lado aqui também, que tem algumas semelhanças, né? De ter passado o mundo médico, o mundo executivo
e agora o mundo de empreendedorismo. E acho que a gente vai, com o tempo, construindo uma nova trajetória, que é o que aconteceu com a Gabi também. Ela vai contar um pouco mais pra gente aqui como é que foi essa mudança, morando agora no Rio de Janeiro. A gente estava falando antes aqui do podcast, super contente também com a vida na cidade. Conta um pouquinho da trajetória até chegar na Agir. Tá ótimo, super legal. E uma honra de novo estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa história. Acho que eu e a Nádia, indo um pouco de trás para frente, vocês vão ouvir, enfim, tem histórias muito diferentes, mas claramente a gente divide valores e paixões muito parecidas. E duas delas são a inovação e a saúde, né? E na verdade nós três, né? Assim, então, certeza que a conversa vai fluir muito bem. Eu sou gaúcha, é fácil de perceber, formada em administração, com ênfase já em inovação e liderança, fiz uma graduação super legal e tive a sorte, enquanto na faculdade, de descobrir o que era o Venture Capital. Numa época muito inicial desse setor, isso foi em 2006, então comecei como estagiária numa gestora lá em Porto Alegre, fiquei por 10 anos atuando como investidora, venture capitalist, e um pouco de private equity também. A nossa tese na CRP era ser o primeiro investidor profissional de negócios inovadores e empresas tradicionais que, de alguma forma, queriam oferecer um serviço ou um produto melhor ou diferente. Então, entrando o quê da inovação. Mas investindo em diferentes setores, acabei botando muita energia aqui em todas as etapas do processo de investimento. Foi um crescimento muito grande, uma experiência muito legal nesse período. Mas chegou um momento que eu parei, e falando de pontos de inflexão também, na época eu estava fazendo MBA, e comecei a olhar o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, que tipo de negócio eu estou investindo. A gente, como investidor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Assim, a decisão que a gente toma de alocar um capital num negócio, num founder, num desenvolvimento de um produto, ele implica, né, o desfecho aí numa sociedade como um todo, para o bem ou não necessariamente para um tão bem, né? Assim, e aí o tema do propósito assim começou a pesar muito forte, e eu decidi fazer uma pausa. Então, em 2017 foi essa transição, saí dessa gestora, fui passar um tempo fora. Eu sempre falo, fui deixar a poeira baixar. Eu acho que, né, depois de um período, somos muito intensos aqui, né? E precisava desse tempo para refletir o que seria o próximo ciclo. E claramente eu queria, um dos meus questionamentos também, como nunca fui empreendedora, mas sempre fui muito pro-founder também. Acho que isso também a gente se alinha muito fluido, né? Sempre entendi que o meu papel era muito além do capital, era ajudar, de fato, aqueles empreendedores a atingirem o seu maior potencial. E, nesse sentido, eu sentia que investir em vários setores não me dava profundidade. E aí, claramente, o que eu decidi, eu queria ter profundidade setorial num setor que contribuísse positivamente para a nossa sociedade, ponto. Daí comecei a fazer o meu processo de busca e aí fiz uma mudança bem radical. Fui parar no Rio de Janeiro e trabalhei por um período no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, então num non-profit que atua com pesquisa e ensino, e eu fui ajudar a montar uma plataforma de inovação aberta lá no grupo. Então foi assim que eu comecei a minha jornada em saúde. Fiquei com o grupo por cerca de 5 anos, instituto, depois ajudei a montar a Yaya Capital, que é uma gestora que faz investimentos só em saúde também. Depois fiz uma pausa e uma outra pausa, um outro ponto de inflexão, onde eu parei aí para focar na maternidade. Foi um período importante também para mim. E nessa volta, pós-maternidade, estava numa busca aí queria muito continuar com saúde, muito continuar investindo e com pessoas que compartilhassem da minha visão também. E aí tive a sorte aqui de me reaproximar da Nádia, já conhecia a Agir, mas mais como uma colega do setor, e a gente começou a conversar, então eu tive a oportunidade de me juntar ao time da Agir no início desse ano. Bem bacana ter vocês duas aqui hoje, porque eu já acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, e eu queria também ouvir de vocês duas as diferenças de um fundo de venture capital, não de um fundo de venture capital, de uma gestora de venture capital focada em saúde para uma gestora tradicional. Eu tenho alguns amigos que têm gestoras de venture capital e não, eu só olho fintech, não, eu olho saúde, não, é muito complicado, demora muito, ciclo longo, muito enrolado. E aí, quando a gente vê uma gestora como a Agir fazendo um belo trabalho e tendo essa participação super ativa com os founders junto ali das empresas, é muito bacana e acho que um ótimo exemplo para outras pessoas se espelharem. Mas queria ouvir de vocês duas
semelhanças e diferenças com gestoras que não estão olhando saúde? Bom, tem várias diferenças. A gente pode, inclusive, falar sobre a perspectiva do investidor, né? Quem aloca no fundo, do gestor, o tipo de skills, né? De experiências que o time que toma a decisão possui. E do empreendedor, aquele que vai lá escolher que investidor eu vou trazer para o meu negócio. Eu vou focar mais no empreendedor e depois a gente pode elaborar um pouco mais sobre as outras perspectivas, né? Primeiro, eu acho que o empreendedor, quando decide passar por essa jornada de trazer um sócio externo, ele precisa refletir muito bem nessas consequências e que tipo de sócio ele vai trazer, né? Então, aqui uma questão mais macro, mas eu acho que é uma reflexão muito importante, então já fica a dica, assim, o investidor, ele faz a diligência, né, nos empreendedores. Eu acho que os empreendedores precisam muito fazer a diligência também nos investidores. Indo para a diferença, né, de uma gestora agnóstica para uma gestora especializada. Então, tem as questões que você mesmo falou, assim, dos desafios, das complexidades de cada setor, e aí, claramente, o poder da especialização nos traz, né, uma capacidade de rapidamente identificar as oportunidades ou os riscos, então, de dizer não, né, ou de ser muito mais assertivo no cheiro, assim, do que tem potencial promissor ou não, questões regulatórias e etc., por exemplo, então, precisando de um processo de análise. Acho que, claramente, pensando na jornada do empreendedor também, uma capacidade de contribuição muito direcionada, né? E aí a repetição, entender, conhecendo o sistema como um todo, a rede de pagadores, a relação com os planos de saúde, por exemplo, a abertura de portas, ou vai por esse caminho, não vai por aquele, encurtar caminhos, né? Ajudar a montar o time certo, pensar na credibilidade, né? Trazer as pessoas adequadas, pensar na questão de reputação, produção científica, etc. Então, tudo isso acaba sendo muito o nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui no caso de uma gestora especializada em saúde. Então, tem um monte de pontos positivos e eu diria que para o empreendedor é uma capacidade de contribuir muito para o core, né, no desenvolvimento do produto e nessa jornada. Por outro lado, uma gestora agnóstica, ela acaba olhando muitas coisas em muitos setores, né? E a gente sabe que a inovação, muitas vezes, ela não vem de dentro, né, do setor. Então, ela acaba tendo também a capacidade de olhar essa repetição de inovações em diferentes setores e trazer coisas novas, né? Ela consegue ser especialista, por exemplo, em áreas... Em geral, elas se especializam muito em estágios, né? Então, tem muitas gestoras que fazem só um pre-seed ou seed. Então, ali, quando está num estágio inicial, tem algumas características que são mais relevantes que outras. Por exemplo, o founding team, tamanho de mercado, enfim. Não necessariamente tem um produto tão maduro, né? Depois, indo para um estágio de crescimento. Então, muitas gestoras se prestam a suportar muito o empreendedor na estratégia de go-to-market, plano de vendas, etc. Então, acho que tem a profundidade vertical, né, que a especialização traz, versus uma visão mais ampla, horizontalizada, que muitas vezes para o founder faz sentido até trazer essa combinação, né? Eu vou até aproveitar, porque muita gente fala, né, de seed, série A, série B, e eu vejo o pessoal da saúde, você fala assim, você sabe as fases de investimento? Sei. Tá, então me conta. Deixa eu dar uma pensada aqui melhor. O que eu vejo é que a maioria das pessoas não sabe bem isso. E aí foi ótimo você ter citado, né, seed, série A, porque eu quero ouvir da Nádia, eu vou aproveitar para complementar um pouco aqui. O que são essas fases de investimento, e aí não só na saúde, mas em outras também. Depois a gente volta para a Gabi falar um pouco mais das diferenças da saúde para outros. Mas queria... O que são essas fases? O que é um seed? O que é uma série A? O que é uma série B, etc. Não, muito bom. A gente brinca, a gente começa a falar sopa de letrinhas, né? Então é bom de vez em quando dar uma parada e Gustavo, só antes, assim, eu adoro o seu grupo de WhatsApp. Lá, o Inovação em Saúde. Obrigado. É muito legal. Acho que depois a gente pode até comentar um pouco mais. Vamos. Hoje são quantas pessoas no grupo? O primeiro grupo está lotado, infelizmente. Lotado tá com 1.025 pessoas. 1.025? 1.025 a gente criou tem mais ou menos um pouco mais de um ano. E tenho o prazer de vocês duas fazerem parte, porque são contribuições sempre ótimas, né? Acho que o grupo foi amadurecendo de uma forma que ele se autorregulou. Todo mundo fala assim, não, você é louco, vai ficar com 1.000 pessoas. É tranquilo, porque tem mensagens boas, tem troca de experiências, tem um ajudando o outro. E aí tinha um monte de gente que tentava entrar no grupo e não conseguia. E aí começamos a ter uma fila de espera que bateu 100 pessoas. E eu lembro eu conversando com a Gabi, até uma reunião que a gente fez, ela já no Rio, eu falei, Gabi, o que você acha, hein? Faça um segundo grupo. Aí a gente ficava, não sei, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom, pode ser... Montamos o segundo grupo, tem exatamente um mês. E ele já está com 430 pessoas.
E aí abrimos um grupo também para o mercado latino-americano, menos Brasil, que tem uma demanda muito grande por inovação. A gente também pode falar um pouquinho mais disso depois. E já tem 200 pessoas. E no LinkedIn são 5.500. Então, que legal. Eu acho que vale, então, interrompendo aqui, acho que vale falar, inclusive, para a gente que nosso dia a dia é conhecer empresas novas, né, novas tecnologias, founders que estão, de alguma forma, contribuindo aqui para a melhoria da saúde. Então, a gente fica super atenta aqui. Às vezes, a gente fala menos, mas a gente está sempre lá olhando, né, e prestando atenção. E já conversamos com vários founders que não estavam no nosso radar através do grupo. Né? O grupo virou também para a gente essas duas estavam me contando uma fonte aqui isso. de conexões, né, e de ampliação de pipeline. Então, é super, super bacana mesmo. Eu já vou deixar aqui, a gente está começando nossa conversa, já deixo para quem está nos ouvindo também esse... Bem, primeiro o convite para participar da comunidade de inovação em saúde. A gente vai colocar na sinopse do episódio um link. E segundo também, ali um convite para quem quiser conversar com a Nádia e com a Gabi depois aqui. Então, a Agir está aberta e à disposição para conversar com novos empreendedores, com startups já formadas, olhando aqui o setor de saúde, não só no Brasil, mas também mundo afora. Mas vamos entender a sopa de letrinhas agora, porque eu também estou curioso para entendê-la melhor. Não, você já está expert, mas vamos lá. Acho que antes de começar a falar dos estágios, vale a gente explicar assim, o que é um investimento privado, né? Então, assim, no Brasil a gente acaba, até pela o jeito que a macroeconomia funciona aqui, né? A gente coloca dinheiro lá em renda fixa, poupança, minha avó colocava na poupança, comprava telefone fixo, e aí isso evoluiu muito, né? Então a gente tem muito mais veículos hoje. E aí essa indústria de equity, que é o que a gente faz, então a gente investe em equity, né? Ela também se desenvolveu. Então, existe lá eu comprar ação de empresas que são empresas listadas ou públicas, ou existe fazer o investimento privado, que é o que a gente faz aqui. E aí, dentro do investimento privado, a gente vai falar agora dos estágios, né? Então, geralmente quando você tem uma ideia, você precisa de alguém para fazer o funding da sua ideia. Isso é super antigo. Se a gente voltar lá nas grandes navegações, elas foram financiadas, né, pelos nobres da época, pelos empresários, exatamente. E era um venture capital, né? Porque você imagina o risco. Saía lá para desbravar os mares, ninguém sabia quanto tempo ia voltar, se ia voltar com especiarias, se não ia voltar. Então, assim, acho que é muito antiga essa indústria. E ela foi se sofisticando. E aí, hoje, como é que a gente pode dividir, né? Então, sou founder, vou lá pedir dinheiro. Geralmente, o primeiro estágio é aquele do anjo, que a gente fala lá, o family and friends, né? E aí você bate na porta lá da sua rede de conexão e fala, olha, tive uma ideia legal e queria um dinheiro. E esse dinheiro é risco, porque ele pode virar pó. Beleza, você faz seu primeiro estágio ali de funding. Depois disso, você começa talvez a provar ali, olha, aquela ideia que eu tive, tem gente que compra, tem gente que gosta dela. E aí, como é que eu faço? Aí eu começo talvez a profissionalizar um pouco mais o que a gente vai falar agora uma sopa de letrinhas, cap table, que a gente vai explicar um pouco mais depois, que é quem são meus sócios. É uma pizza que eu divido. Uma parte é minha, uma parte é dessa turma que eu estou colocando para dentro para me ajudar na jornada, né? E aí você começa a colocar no cap table, a partir ali do anjo, uns investidores mais profissionais, né? Institucionais, profissionais. E aí começa a sua jornada do venture capital. Então eu vou fazer lá o meu pre-seed, que a Gabi comentou, que é o comecinho, e aí conseguir mais um milestone ali. Agora tem mais gente comprando e eu quero abrir mais desenvolver mais produtos e abrir novos mercados. Faço um seed, depois eu faço um Series A. Então tem uma jornada disso que a gente chama de early stage. Até ali eu estou no early stage. Eu cresci, esse negócio deu tração. Agora, meu dinheiro é menos para eu fazer lá o product market fit, que é entender se meu produto lá ele tem fit para o mercado, e agora é colocar realmente gasolina ali naquela fogueira, porque eu achei o produto, achei o meu cliente e quero crescer nesse mercado. Aí a gente já começa a falar dos estágios de growth, né? E aí, depois disso, então, growth, late stage, e aí eu posso, né? Se eu posso continuar com essa empresa e tenho esses sócios aqui, algum desses sócios eles têm que sair nessa jornada, porque eles são fundos, esses fundos têm prazo, e aí eles saem, mas eu continuo. Eu posso vender a minha empresa, que são os famosos exits, e aí quando eu vendo, faço ali o meu cash out, né? Eu tiro o dinheiro para mim, e eu posso listar a minha empresa. Então, eu tenho uma empresa que estava no mundo privado, e aí eu fui para o mundo público, fui para a Bolsa. Então, esses são os caminhos ali de uma jornada de sucesso, né?
Acho que uma outra palavrinha também que vale falar, todo mundo fala assim, qual que é a diferença de Venture Capital e Private Equity, né? Na verdade, o Venture Capital é uma perninha do Private Equity, né? São ambos investimentos no mundo privado, investimentos em equity no mundo privado. Geralmente, o Private Equity, o Venture Capital, você está falando de participações minoritárias, e o Private Equity já fala de participações maiores, né? Então, acho que vale fazer essa distinção também. E aí, onde é que a Agir se coloca, né? A Agir, hoje, até pelo tamanho do fundo, Gustavo, a gente faz mais o early stage, né? Então, a gente começa ali num seed para frente, né? A gente olha até por seed, né, Gabi? Porque eu acho que a gente vai falar saúde, a gente já é muito focado em saúde, né? Então, faz sentido a gente olhar um pouquinho ali do pre-seed. Depois a gente conta que a gente dá as dicas aí do que a gente gosta de ver como marcos para entender se está no momento certo da gente entrar ou não. Mas o que está acontecendo com a gente está recebendo muita coisa em saúde em geral. Que acho que a tese da Agir vamos levantar dinheiro com as pessoas que já fizeram história na saúde, então investidores, empreendedores, né, donos de hospitais, de clínicas de medicina diagnóstica, grupos de saúde, e esse pessoal quer funding o novo pessoal da saúde. E isso funcionou muito bem. Então, hoje a Agir tem 99 investidores, acredite ou não. Acho que, junto com a nossa rede de investidas e de founders, é um dos maiores ativos da gestora, né? Assim, o Fundo 1 nosso tem uma comunidade muito atuante de investidores. E aí, essa turma tem trazido negócios de diferentes estágios. Mas o nosso sweet spot aí é fazer o early stage, né, Gabi? Olha, muito bom. Vou voltar para a Gabi aqui, só um breve comentário que a Nádia, em pouco tempo, conseguiu resumir muito bem o que é cash out, quais são as fases, o que é um cap table. Uma dúvida talvez para quem está ouvindo aqui mas tem o cash in também, então vou deixar para a Gabi responder e falar um pouco mais, vai pegar esse gancho aqui. Uma outra pergunta é se tem ali uma divisão de valor de investimento. Olha, o seed vai até tanto de dinheiro, o série A vai até tanto, ou se não é bem isso que vocês consideram. Então, vou devolver para a Gabi agora. Legal, boa. Uma das coisas que me impressiona muito na Nádia é uma engenheira química executiva que hoje é uma expert na área de investimentos. Ela deu uma aula aqui, né? Muito legal. Complementando um pouco, vamos lá. Então, na média, isso varia muito, tá? O tamanho de cheque. E a gente, acho que para quem acompanha um pouco mais de perto ou menos, assim, a gente está vivendo aqui um período de ajustes ainda, né? Em especial, e aí saúde foi um holofote muito forte pós-pandemia, mas o mercado como um todo, taxas de juros baixas, inflação. 2021 e 2022, o mercado mundial de venture capital em especial teve uma enxurrada de dinheiros, né? Então, fundos muito grandes, cheques muito grandes que deram uma bagunçada, inclusive nessa sopa de letrinhas aqui. Mas tentando agora voltar para a normalidade, em geral, então, o tamanho do cheque, ele deve conversar muito com o estágio da companhia, com a necessidade de capital para levar ela do ponto A para o ponto B. Né? Assim, na teoria é isso. E, como consequência, tem uma avaliação do negócio que condiz com esse tamanho, com esse estágio e nível de risco. Ou seja, o cheque ele permite uma diluição que seja adequada, nem muito alta, nem muito baixa. Como a gente está falando de investimentos, em geral, minoritários, nessa fase, né, do early stage, é importante que os fundadores eles tenham uma participação relevante na companhia para continuarem engajados, motivados e, né, com um incentivo para seguir tomando o risco do crescimento. Como a Nádia falou no começo, que ela foi empreendedora e ela sentiu que ela estava com o risco muito concentrado. Né? O investidor ele tem essa diversificação de risco. Então, estou sendo um pouco conceitual aqui, mas para dizer que tamanho de cheque, então, lá numa rodada, um anjo, 500 mil, 1 milhão, vamos falar de reais, depois um pre-seed, 2, depois a gente vai para um seed na casa de 5 de reais, um Series A 10 a 15, né? E aí um Series B acima de 20, mais ou menos. Esses números eles podem facilmente serem muito diferentes do que eu estou falando, tá? Sim, Inclusive, esses mesmos números podem ser em dólares e a gente vê muito disso acontecendo também. Ou seja, varia, tá? Eu passei um range aqui, mas varia muito. E isso também, então, como eu estava falando, reflete na diluição, né? Em geral, essas rodadas lá é um range de 15% a 20%, 25% de diluição na empresa e, teoricamente, a empresa com uma taxa de crescimento alta, com uma boa rentabilidade, depois rodadas maiores tendem a diluir um pouco menos. Sempre tomo muito cuidado para passar esses números, porque acho que é bacana só para as pessoas terem uma noção. Obviamente não são números aqui que estão escritos na pedra,
mas para as pessoas terem uma ideia. Sabe que muita gente me procura, muitas vezes até profissionais de saúde, assim, nossa, eu tenho tanta vontade de empreender, mas acho que eu não sou empreendedor, eu não consigo... Eu gostei muito desse exemplo da Nádia aqui, já começou nas caravelas. Muita gente empreende no dia a dia e está fazendo várias coisas e nem percebe que está empreendendo. Várias coisas são empreender. Então, para quem está nos ouvindo e tem aí uma ideia na cabeça... Eu tinha um outro amigo, um parêntese aqui, que tem uma grande empresa hoje, não quero citar o nome, mas começou como startup e hoje está super consolidada, não é do setor de saúde. E nós morávamos todos no mesmo prédio, né? E o fundador dessa empresa, a empresa está super bem hoje, ele está super bem, morava ali com a gente, eram uns amigos. E esse outro falava que eu que dei ideia pro fulano, ele roubou minha ideia e ele que fez. Eu falei, não, ele ter ideia está longe de ser o suficiente, né? A gente tem ideias... Eu, inclusive, Gustavo, padeço desse problema, tem ideia demais. A gente tem ideias o tempo todo. Agora, precisa executar essa ideia. Até uma pergunta que ia deixar para vocês duas aqui, conceitual, era o que é uma startup? Porque muita gente também fala, tem uma startup. Não, isso não é startup, isso é startup. Não sei se essa resposta é fácil, tá? Se vocês quiserem falar um pouco o que conceitualmente, até quando vai uma startup? Quando é que ela para de ser vista como startup e a gente já não fala mais isso? Tem jeito de dizer? Bom, Gustavo, acho que a gente pode dar a definição clássica de startup, né? Que é uma empresa em alto crescimento, que geralmente aí pega esse dinheiro com terceiros, né? Para manter aí esse crescimento muito alto, principalmente ali no early stage, no growth. Mas eu vou ser sincera com você, eu e a Gabi, a gente tem muita coisa em comum. Acho que por isso que a gente está trabalhando tão bem juntas, né? A gente é bem crítico a esse modelo importado do Vale do Silício no Brasil. Então, assim, o que a gente procura? A gente não procura startup, a gente procura bons founders que vão fazer alguma inovação em saúde. Né? Então, bons negócios e boas empresas em saúde. Então, assim, acho que startup, é óbvio que a gente gosta do modelo ali de... Eu tenho uma ideia e eu vou captar dinheiro com terceiros, porque esse é o nosso negócio, a gente quer fazer o funding disso, mas menos rigor ali de, não, não se encaixa exatamente aqui na definição de startup. A gente quer fazer parte aí da jornada de bons empreendedores e bons negócios. Para complementar aqui, o conceito da startup, ele, além do alto crescimento, ele traz por trás a questão da tecnologia, né? Em geral, são empresas de base tecnológica, enfim, muitas vezes software, SaaS, plataformas, enfim... Que permitem também replicar o modelo de uma forma muito rápida, né? Muito acelerada. Agora, eu acho uma ótima pergunta, até quando chamar um negócio de startup, né? E, de fato, como a Nádia comentou, a gente nos preocupa muito com isso, a gente está preocupada mais na consistência do modelo, né? E na transformação que ele está trazendo, e acaba perdendo um pouco do radar. Então, desculpa se a gente não conseguiu trazer Pelo contrário, a resposta por completo. Não, acho que vocês trazem uma mensagem muito boa para aquele que... É o que eu estou dizendo até no começo para vocês. Eu tenho aqui uma ideia, mas não é uma startup, porque a pessoa acha que mistura invenção com inovação também, que são coisas diferentes. Né? Eu invento um motor elétrico, mas o motor elétrico sozinho é uma invenção, não é uma inovação. Agora, eu pegar aquele motor, colocar num veículo, fazer com que ele transporte pessoas, isso é uma inovação. Eu invento uma câmera para videoconferência. É invenção, a inovação é matéria e saúde. Então, tem coisas diferentes também para as pessoas não ficarem tão presas a isso, né? Ótimo ponto, é isso. A diferença ali de criatividade e inovação, né? Você tem que monetizar, tem executar, que ter negócio. Então, e resolver um problema que de fato existe, né? Assim, isso a gente vai continuar na segunda metade do nosso episódio. Eu quero ouvir vocês falando, não só de resolver os problemas, mas também de outro tema que eu sei que vocês duas gostam e se dedicam bastante, que são as inovações e os negócios com propósito, especialmente aqui no Brasil, e que possam gerar transformação na saúde. Então, a gente infelizmente chegou ao final da primeira metade. Agradeço a vocês duas, Gabi, Nádia. A gente vai voltar daqui a pouco com o ExpertCast para continuar a conversa com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Ansiosa aqui com as próximas conversas. Obrigada, bom começo. Vamos agora para a segunda parte. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta então com a segunda metade da conversa com a Nádia e com a Gabi. E para você que está nos ouvindo, o ExpertCast tem o apoio da Agfa, produção da SoulPods. E não se esqueça de seguir o ExpertCast nas plataformas de podcast, compartilhar com seus amigos, contatos, nas mídias sociais, nos avaliar com 5 estrelas. É assim que a gente consegue disseminar informação de qualidade sobre inovação em saúde e engajar mais pessoas para fazer parte desse ecossistema. Muito obrigado e até o próximo episódio.